tivesse um dia para se escolher, para não ser o dia de eu pregar, seria hoje e agora. Desde as 5:30 da manhã, na presença do Senhor. E essa noite foi difícil, não. Dor forte de cabeça. Vou pedir para vocês fazerem uma oração especial para mim. Dor forte. Eu disse, mas eu vou cumprir o trabalho, vou cumprir a missão, né? Eu estou aqui porque eu creio que Deus quer falar conosco. Mas eu pedi para você, não precisa se colocar em pé, mas olha a Deus. E o pastor João colocar a mão aqui na minha cabeça, por favor. Amado Deus, Todo-Poderoso, Pai, nosso Senhor Jesus, nosso Pai. Aqui, Senhor, lança o teu olhar agora para esse lugar, Senhor. Removendo toda esta causado das enfermidades, para que ele fique exaltado da sua presença e opera, Senhor, contra a nossa vida. Restaura a saúde da vida, das forças que ele precisa, Senhor. Mas muitas das vezes as dores físicas, meu Deus, da saúde vem sobre nós, Pai. Querendo nos impedir, meu Deus, de fazermos a tua obra. Mas nesta hora, meu Deus, a tua igreja clama, meu Deus, em favor do teu filho, Deus. Esta enfermidade venha cair por terra agora, para nunca mais voltar, para nunca mais incomodar a vida dele, meu Deus. Arranca, Pai, pela raiz agora, em nome de Jesus, toda essa enfermidade, toda a dor de cabeça, aonde ela seja causada, ativada, meu Deus, em qualquer organismo do corpo do teu filho, Pai. Na autoridade de Em nome de Jesus, Jesus, meu eu Deus. repreendo na autoridade de Jesus. Pai querido, Todo também na mal, área espiritual, meu todo Deus. mal, Qualquer saia flecha de maligna, qualquer em levante, nome qualquer de instalação do inferno, que seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos prontos. Aleluia. Bom, queridos, hoje então, como havia sido combinado, fui escalado pelo nosso pastor João para pregar hoje, amanhã. Ele me escalou de manhã, eu escalei à noite. Então, nós fizemos uma dobradinha. E como eu havia sido de compromisso, aqui estou para ministrar a palavra. Quero falar um pouco sobre maturidade cristã. Aleluia. Na verdade, esse assunto nós temos abordado aqui já faz alguns dias, né? E Deus ele tem nos feito entender que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Embora passando assim, tendo já um longo tempo de caminhada, nós sempre teremos o que aprender com o Senhor, né? Nós vamos partir daqui tendo que aprender alguma coisa, porque a perfeição exige 100%. Aleluia. Nós sabemos que 100% é só Jesus, né? Eu não sei se vocês já se depararam com alguém 100%, mas às vezes a gente até fala, o fulano é 100%, mas 100% eu acho que não dá para encontrar, né? Nós vasculhamos a Bíblia e vimos nela toda pessoas que foram tão importantes nos seus devidos ministérios, né? Desde Abraão até ali o livro do profeta Malaquias, nós vemos que tantas pessoas foram levantadas, mas não vemos perfeição. Sempre, se nós aprofundarmos no estudo da palavra, nós vamos ver que sempre teve algumas coisas ali que ficaram meio que desconcertadas, né? Então, depois nós pegamos o Atos dos Apóstolos, nós vemos as atitudes dos apóstolos, até também o Apocalipse, nós vamos ver ali as pessoas falhando, as pessoas errando, e isso vem até os nossos dias. Hoje nós estamos aqui, nós sabemos que nós precisamos crescer mais. Aquele que vier bater no peito e disser assim, eu não preciso crescer mais, então esse mundo já está acima da média. E ele, na verdade, não sei nem o que está fazendo por aqui ainda, né? Não sei o que o Senhor já não arrebatou, escondeu um canto, sei lá. Então nós somos pessoas que somos totalmente dependentes do Senhor. Alguns crescem mais rapidamente, outros crescem menos, outros não crescem nada, vivem a vida inteira dentro da igreja e não cresce, infelizmente. E nós sabemos também que isso se dá as pessoas não viver as etapas da vida cristã de maneira que se deve viver, né? O apóstolo Pedro, como foi falado semana passada, o Júlio que ele tocou esse assunto,
nosso irmãozinho Júnior, né, falou para nós a respeito do crescimento espiritual baseado no leite dado à criança. Muitos não tomam do leite espiritual e se cumpre aquilo que está escrito lá no livro de Mateus 13, quando aparece a parábola do semeador, aquela semente que cai na beira do caminho, né, que vem as aves dos céus e come aquela semente, né, que foi semeada, né? Então isso assemelha-se àqueles que começam no caminho do Senhor, mas que em etapa. Ele não se importa em beber o leite espiritual, ele não se importa em buscar conhecimentos no princípio, e também alguns que não tratam daqueles que vêm e que precisam beber o leite espiritual. Então, devido a isso, acontece muita imaturidade, muita criancice no meio do povo de Deus. Tem coisas que você percebe no meio do povo, você fica abismado, não é? Você vê, aqui você foi enumerar, meu Deus, né? Isso aqui, algumas coisas, por exemplo, ciúmes, inveja, hipocrisia, espírito de facção, divisão, enfim, um monte de coisa que nós percebemos no meio do povo que não era para acontecer, né? Se vem assim, se segue uma jornada não queimando etapas, aí a coisa fica mais fácil, né? Quando se pratica também a palavra. Não adianta nada. Tiago disse que não adianta nada você ouvir a palavra se você for negligente e não praticar a palavra. Também tem esses que bebem o leite espiritual, mas infelizmente não praticam aquilo que foi, né, que foi dado a ele dentro da igreja, né, dentro de onde ele congrega. A nossa história, ela se baseia nisso, né? E aí nós vemos que na hora que vem os desertos, na hora que vem as aflições, na hora que vem as dificuldades, as pessoas tendem a sair da igreja, ou então ela fica na igreja, mas ela fica como uma ovelha ferida. E aí não dá jeito para tratar, porque ela não tomou o leite espiritual lá no início, né? E agora, como é que faz? Ela já se sente adulta, mas é como um bebê, né? Um bebê de fralda, mamando aí, chupando a madeira, chupando chupeta e, né, cheio de maus hábitos. E aí não tem jeito, você vai chamar atenção, aí não consegue mais endireitar aquela pessoa, né? Então nós precisamos aprender da parte de Deus que nós não podemos queimar etapa. Nós não podemos de maneira nenhuma queimar etapa. E glória a Deus que ainda a CCT, desde o início, ela procura ensinar os princípios do Evangelho. Imagine só se nós, por exemplo, tivéssemos assim, uma visão de levar as pessoas, por exemplo, para a teologia da prosperidade e visássemos só a prosperidade. E as pessoas viessem aqui para elas simplesmente ficarem ricas, como infelizmente acontece em determinados lugares, né? Imagina só, ela não tomando leite espiritual, de repente ela recebe uma carga sólida tão forte, que faz ela pensar que ela vai explodir na vida, que ela vai se tornar não um grande guerreiro de Cristo, mas ela vai conquistar nessa terra ao ponto de se tornar rei, né? Ao ponto de tomar os pontos elevados aí e ser uma grande pessoa nessa terra. E aí visando não o reino de Deus, porque existe o reino dos céus, que está sendo buscado, né, na CCT em primeiro lugar, e depois as outras coisas que não são necessárias nos serão acrescentadas. E com isso vem a prosperidade. Nós sabemos que a prosperidade também vem da parte do Senhor, né, e deve ser muito bom, né, as pessoas terem muita condição, principalmente para poder ajudar os outros que sofrem na necessidade. Na verdade, o que eu vejo é que Deus tem essa intenção, né? O homem não, o homem quando começa a receber muita coisa, ele pensa que é para ele, ele fala assim, agora sim, agora a minha terra está produzindo, eu vou aqui mandar fazer um celeiro bem grande, vou colher tudo aquilo que a terra me der, né? Tudo aquilo que Deus me der, alguns dizem Deus, né? E aí eu vou desfrutar o resto da vida. Então uma voz é dita a ele, como foi dito lá, quando o Senhor Jesus falou, né? Uma voz vem e diz assim, louco, né? Hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que tens ajuntado para quem será, né? Então, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de entender que a prosperidade ela vem para abençoar outros, para abençoar a minha vida, mas para abençoar outros. Se nós fugirmos desse princípio, nós estamos fora do Evangelho. Nós poderemos estar vivendo no reino desse mundo, vivendo muito bem, e poderá acontecer conosco como acontece com aquele rico, né? O rico que viveu esplendidamente nessa terra, e depois ele morre junto com o pobre, com o mendigo, e aí ambos vão para determinados lugares. Todo mundo sabe muito bem, né? Um vai para o seio de Abraão, o outro vai
vai ali para o lugar do tormento, né? Claro que é contada uma parábola ali, mas o Senhor Jesus, ele não brinca com mentira, né? O Senhor Jesus, ele tem a sua base para ele trazer para nós uma estrutura sólida. Bom, diante de tudo isso, quero que vocês abram comigo 1 Coríntios capítulo 13, uma pequena introdução aí, mas para os irmãos entenderem o porquê que Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Os irmãos têm observado que Deus tem falado conosco? Deus tem falado muito conosco. Quando eu chamo o capítulo 13, de pronto vem na sua mente, porque vem na minha também, o pastor vai falar sobre amor. Claro que o amor, ele é o vínculo da perfeição, e nós temos falado aqui constantemente, não será falta de falar sobre amor, né? Mas hoje não quero falar do amor propriamente dito. Nós vemos o capítulo 12 da primeira carta dos Coríntios, encerrando-se quando o apóstolo fala assim: olha, agora eu vou passar a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E quando ele fala sobremodo excelente, ele fala, o caminho está acima de tudo, né? E no capítulo 12 ele trata de dons ministérios, ele vem falando a respeito de distribuição de funções dentro do corpo de Cristo, né? Coisas que são tão importantes, tão básicas e tão necessárias para a nossa vida. Mas quando entra o capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre esse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, né? Onde ele vai ali dizer a respeito do que é de fato o amor. Mas eu não quero que vocês assim peguem isso, né, para vocês hoje, mas sim o versículo 11. Eu queria que vocês vissem comigo, porque tem algo interessante aqui falando sobre maturidade cristã, maturidade espiritual. 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos ler juntos novamente, vocês lembram, por favor? Vamos lá, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, glória a Deus. Se nós pararmos para refletir a respeito desse versículo, nós vamos primeiramente perceber que o apóstolo fala por 5 vezes aqui a palavra menino, e nós precisamos aprofundar nisso para saber de que de fato o apóstolo está falando, né? Porque certamente o apóstolo ele não está falando baseado na questão de nós termos o nosso coração de criança, porque se nós não tivermos nosso coração de criança, nós estaremos fora também da direção de Deus. Porque se o Senhor ele estivesse falando, por exemplo, de hábitos de criança, hábitos de rolar pelo barro, né? Lá em casa tinha muito disso, né? Pensar de rolar pelo barro, e eu rolava no barro com eles também. Margarete falava assim: eles estão brincando na chuva. Eu falava: deixa eu brincar na chuva. E aí, para animar mais eles ainda, ela falava: então tudo bem, então tá bom. Então, para animar mais eles, eu já punha lá uma roupa de guerra e pulava no meio do barro com eles. Eu corria para o barro. A gente morava numa chácara, né? Uma gostosura aqui. E depois todos iam tomar banho, né? Eu não lembro direito, mas acho que até tinha banho de chuveiro, mas tinha até banho de bacia naquele tempo, né, irmão? Glória. E era aquela coisa gostosa, né? Brincava de tudo. Dentro de casa a gente arrumava coisa para fazer. Eu lembro que tinha um buraco na parede, aquele buraco era o lugar onde ficavam os mirando. Era totalmente diferente da educação antigamente, né? Ficavam mirando, então fazendo uma bolinha de meia e ficávamos mirando aquele buraco de cima assim, né? De dentro da casa, mirando aqui, no buraco pequeno, e quem acertava contava ponto. Era assim. Ficava um do lado de cá, um punhado do lado de cá, um punhado do lado de lá, era assim. Então, a nossa chácara, o Juninho conheceu muito bem, né? Lembra muito bem como é que era lá. Era muita brincadeira, né? Muita brincadeira. E tinha brincadeira de todo jeito. E tinha brincadeira, e não só brincadeira para as crianças. Porque nós sempre tivemos esse coração de criança. Sempre tivemos, né? Vai rodar peão, vai jogar bolinha de gude, joga bolinha de gude. E esse hábito eu não perdi até hoje. Hoje eu brinquei muito com os meus filhos, e hoje eu brinco com os meus netos, né? As minhas menininhas vão lá em casa, elas vão fazer comidinha na panelinha delas,
E eu me prostro, né? Eu fico ali com elas vêm dar comida na minha boca, aquela comidinha, dá comidinha na minha boca, como a comidinha que elas me dão. Né? O menininho vem lá com aqueles hominhos dele, aqueles bichinhos dele, e eu vou para lá, para cá, atrás dele. Ele corre, ele se esconde, eu acho ele, eu escondo, ele me acha, né? E assim que funciona. Então não pode ser isso, não pode ser a questão de nós termos esse sentimento de viver como criança, porque isso é gostoso, isso é prazeroso, isso eu acredito que alegra o coração do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, alguns não têm esse costume, não é? O Senhor Jesus, no capítulo 18, tanto no 18 como no 19, o Evangelho que escreve São Mateus, ele fala a respeito de nós termos esse coração de criança. Capítulo 18, por exemplo, os discípulos vinham vindo entre eles, todos crescidos aparentemente, né, na visão deles, eles vinham discutindo entre eles quem era o maior no reino dos céus. Aí chegando em casa, lá em Cafarnaum, na narrativa, parece que ele estava indo para Cafarnaum, né? Porque essa narrativa também tem outros textos, tanto em Lucas 9 como em Marcos 9. Aparece a narrativa e quando ele chega em Cafarnaum, na casa deles ali, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando meio do caminho? Aí eles dizem, né, que estavam, dito ali, que estavam conversando sobre quem era o maior no reino. E Jesus então diz a palavra que ele os exorta dizendo que nós teríamos, que eles teriam e nós também teríamos que ter o nosso coração como coração de criança, né? Naquela hora, diz assim, versículo 1, capítulo 18 de Mateus, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí acontece toda essa conversa que eu estou falando para os irmãos. E quando chega no capítulo 19 também os discípulos começam a impedir de crianças chegar até ele, né? Chega, as crianças entram de criança é criança, né, gente? A gente tem que aprender que criança é criança. Se de repente está aberta a porta, né? Uma criança correndo aqui, gente, é criança. E ele já fez o dele. Ele já fez o dele. Se ele subir aqui, se ele correr aqui, já fez o dele. Dos tais ao reino dos céus. Não os impeçais de vir a mim. É melhor vir a criança aqui, correr por aí, correr por dentro, até em determinado momento, até atrapalhar alguns de nós, né? Mas eles estão dentro do reino. Nós temos que ter o coração da criança. Jesus diz isso. E os discípulos, eles perceberam que as crianças estavam ali perturbando na visão deles, né? E os pais querendo trazer as crianças para ser abençoadas, e eles lá impedindo que aquelas crianças que chegassem. E Jesus então diz: olha, deixai ali os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? Então não tem como, gente, a gente pensar, a gente achar que nós não podemos ter esse sentimento de criança. Nós temos que ter e devemos ter esse sentimento e esse coração de criança. Que o pai, que a mãe, que o avô, que a avó continuem rolando no chão com as crianças, porque é muito importante que se faça. Porque senão frustra. Já pensou? Alguns que se converteram vieram para o Senhor e disseram assim, já eram tanto quanto carrancudo, mas agora vieram para Jesus, e aí falaram assim: bom, agora eu tenho que ser homem, não posso ser como menino, porque o apóstolo fala que eu não posso ser como menino, eu não posso ser como criança. Agora as minhas características têm que ser características de um adulto. Então agora eu vou tratar as pessoas de maneira assim, com o meu semblante carrancudo, e até se precisar colocar o terno, eu vou colocar, né? Eu vou fazer assim da melhor forma possível para que todos percebam que eu sou adulto. Mas isso não é ser adulto. Isso não é ser adulto. Ser adulto, gente, é outra coisa totalmente diferente. Nós precisamos entender um pouco mais a respeito disso. Eu tenho assim vivido já há bastante tempo, né? Já dá para os irmãos perceberem, há bastante tempo que eu tenho lidado com tantas e tantas gente de várias faixas etárias, né, de idade. E eu percebi tanta coisa nessa caminhada, tanta coisa. E uma das coisas que eu percebi foi que alguns que são mais velhos, eles olham para os mais jovens como se os jovens não tivessem nada a oferecer. Ao passo que a palavra do Senhor diz assim: vós sois fortes, porque vocês têm vencido o maligno, né? Eu não sei de onde os mais velhos tiraram essa ideia de que eles são os fracos, porque na verdade os mais velhos, eles quando terminam um culto, por exemplo, ele fala para a esposa: vamos embora para casa. O jovem não. O jovem às vezes ele vai embora para casa, mas ele na verdade ele quer ir para um outro lugar. A carne dele é fraca, mas ele tem o Espírito de Deus, o Espírito o domina. Ao ponto de ele dizer: não, eu não vou para aquele lugar que a minha amiga da escola vai, eu não vou para aquele lugar que o meu amiguinho vai, mas eu vou para a minha casa, ou eu vou estar
no meio de jovens que queira adorar a Deus comigo. Essa semana mesmo, fui fazer uma caminhada, porque de vez em quando eu faço uma caminhadinha, né? Até porque preciso fazer. Já era tarde, por volta mais ou menos de umas 11 horas da noite. E aí eu fui ali perto da quadra coberta. Esse horário era bom. Às vezes é 1 hora para a rua andando, assim. E aí eu tenho até coragem de chegar ali naquela academia do Tirelli, né? Não tem ninguém, então eu faço até uma musculação, é uma delícia. Então esses dias eu fui passando ali em frente à quadra, eu vi alguns jovens, 3 jovens, de longe eu ouvi 3 jovens tocando violão. Eu falei, aqueles jovens, nem assim para mim, claramente aqueles jovens estão tocando louvor para Jesus. Mas eu não estava escutando ainda, eu sabia que tinha um barulho, assim, estava escutando audivelmente, não estava dando para entender o que eles estavam cantando, né? Mas quando eu fui chegando, eu percebi que eles estavam ali cantando, louvando, adorando, exaltando o nome de Jesus. Fiquei maravilhado com aquilo. Depois eu prossegui na caminhada, orando por eles. Aí eu fui ali no Jardim Eucalipto, fui lá para o centro da cidade, voltei, falei, vou dar mais uma passadinha lá. Vou dar mais uma passadinha lá, porque eu quero ouvir Deus falar comigo por intermédio daqueles jovens, porque Deus fala pelos jovens. Glória a Deus. Infelizmente, quando eu passei, já estavam ali se ajuntando as bicicletas deles ali, estavam já se dirigindo para casa, né? Estavam ali conversando, consertando os últimos detalhes. Eu até prestei bem atenção no dedilhado do violão, mas não saiu nada, não saía nada, não tinha um cântico, então eu não entendi mais nada. Mas eu passei ali para prestigiar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque os jovens também têm a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. A juventude tem, porque a vida ela não é feita, o crescimento espiritual não vem pela idade, não é a idade que determina se uma pessoa é madura e crescida na fé, né? Isso pode acontecer. Eu estou falando, graças a Deus que eu estou falando aqui com gente, a maioria, né, toda a minha faixa, então nós estamos no mesmo barco. Mas não é só os mais velhos que têm algo a passar, os jovens têm algo a passar, porque infelizmente muitos dos nossos anciãos e anciãs são pessoas ainda que não teve crescimento espiritual como deveria ter, e às vezes vem um jovem lá e consegue adquirir uma experiência no que diz respeito a cumprir alguns detalhes da palavra, e nós precisamos ser ouvidos, bem aguçados, e ficarmos atentos para aquilo que Deus tem para falar pela geração que nós temos, não é isso? Eu tenho visto assim. Estou falando alguma coisa errada aqui, gente? Vocês estão comigo? Então nós temos que ter ouvidos atentos aqui. Os anciãos têm sonhos, né? Os anciãos sonham sonhos, mas os jovens têm visão, e a visão dos jovens nos ajuda a realizar os nossos sonhos, nós que já somos mais velhos, não é isso? É assim que nós temos que entender. Mas infelizmente essa direção não é da parte de todos, não vem da parte de todos, né? Se nós pegarmos o livro de Jó, capítulo 32, no versículo 4, se você quiser pegar comigo, você vai entender um pouco a respeito disso, que o Espírito está tocando no meu coração já há alguns dias para falar com vocês. Ali, nessa parte da palavra, nós vemos alguns combatendo o Jó. O Jó está numa situação terrível. O Jó está passando não uma dor de cabeça como eu senti, né, hoje, mas Jó estava passando por uma situação terrível. Gente, não é brincadeira. Imagina só perder filhos, perder os bens, né, perder os bens, perder a saúde e se coçar com casca de telha. O que é isso? Com caco de telha. Não é possível. Não é possível uma pessoa assim, uma pessoa que esteja distante de Deus, ela viveu uma situação como aquela e conseguir, né, se safar daquela situação, e ainda mais perder a mulher dizendo para ele, olha, blasfema contra o seu Deus e morra sua praga, né, falando assim para ele. Enquanto ele estava servindo, enquanto ele estava ali dando o que ela precisava, enquanto o cartão de crédito estava ali, né, chegando à mão, estava tudo certo, né? Mas aí ele fica doente, fica com aquela situação terrível, e agora vem os amigos, entre aspas, porque sempre tem amigos na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento tem jeito para vir te abraçar, né? É gostoso receber um abraço de alguém que de fato te ama, de alguém que faz um contato com você, liga para você, se importa com você, liga para você, manda uma mensagem, fala, e aí? Como é que você está? Como é que você amanheceu?
Como é que foi o seu dia? Como é que você está na escola? Como é gostoso, gente. Eu falo isso, eu me emociono, porque eu sei que isso faz parte da nossa caminhada. E uma das coisas que precisa acontecer na nossa vida com pessoas que foram chamadas para serem maduras na fé é sentir a dor do outro. É dizer assim, poxa, o meu irmão está sofrendo, então eu sofro com ele. Se eu fico na minha casa de braço cruzado, não faço nada, absolutamente nada, eu mostro, eu revelo com a minha atitude que na verdade eu penso que sou maduro, mas eu sou muito imaturo, porque eu não estou pronto para estender a mão para aquele que precisa, às vezes, simplesmente de um abraço ou de uma ligação, né? E aqui nós vemos esses amigos que rodeiam Jó e apontam por Jó. Vocês estão lembrados que naquele caso daquele cego de nascimento, né? No capítulo 9 de João, os discípulos imediatamente falaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Não é isso? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus diz assim: não foi ele e nem seus pais, mas isso acontece com ele para que nele se manifeste a glória de Deus. E sabe de que maneira acontece a glória de Deus, gente? No meio de um povo, quando tem alguém sofrendo, quando a igreja vive o amor verdadeiro e abraça um ao outro, aí a glória de Deus se manifesta. Às vezes não vem nem a cura física demora para chegar, mas não vem a cura física, mas vem cura para a alma de alguém que está sofrendo. Emoções, sentimentos que são abalados lá, de repente são tocados simplesmente por um contato, simplesmente por um abraço. E infelizmente a igreja falha muito nessa questão. Quando é um parente meu, quando é um irmão meu, eu sei, estou vivendo situação lá com o meu querido Jean, e aí infelizmente precisamos orar, né, por ele, preciso orar por esse menino aí. Quando é ali a tendência a gente chegar próximo, né, mais próximo. Mas quando é alguém de fora, graças a Deus que eu tenho procurado dar essa assistência, tenho procurado estar com todos, mas infelizmente acontece isso, porque é o de fora, então não se há necessidade de se ter tanto trabalho, né? Aqui nessa passagem, gente, diz a palavra que 3 deles, que eram mais velhos, estavam bombardeando o Jó. Depois vocês pegam na casa de vocês, se eu for detalhar aqui, nós vamos aprofundar muito, vai passar muito tempo. Mas diz que 3 deles, que eram os mais velhos, eles começam a bombardear o Jó. Eles começam a atribuir a Jó aquilo que o próprio Deus havia dito para Satanás. Deus havia dito: olha, ele é reto, ele é íntegro, ele é aquele que se desvia do mal, né? E aí ocorre aquele teste ali com ele, aquela prova com ele, e esses amigos, entre aspas, porque às vezes você é provado. Você está sendo provado e aprovado no teste. Você está vencendo. Mas os amigos de fora deles assim, ele está sendo reprovado. Mas Deus não vê como vê o homem. Aleluia, por isso. É por isso que eu estou no pé, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não olha o nível cultural, Deus não olha o carro que a pessoa dirige, Ele não olha a casa que a pessoa tem, Ele não olha a conta bancária da pessoa, Ele não olha nada disso. Ele não olha o país que a pessoa, para onde ela vai várias vezes, vai e vem, não, Ele não olha para isso. Mas Deus sonda o coração do homem, né? E aqui a palavra vai mostrar para vocês, para nós, que os amigos, aqueles falsos amigos mais velhos, vão para cima, né? Que geralmente os mais velhos, eles conhecem, né? Sabem tudo, né? Nós temos a força, só não fala que é o He-Man, né? Nós temos a força. Ei, que isso, você está passando por esse cadinho da prova e alguma coisa tem, assim. E eles foram para cima do Jó, gente, como acontece hoje, e bombardearam o Jó. Mas aí, esse texto fala que levanta o Eliú. O Eliú era o mais jovem da turma. Olha que linda essa passagem, é muito bacana essa passagem. Olha, diz assim: porém esperava para falar a Jó, Eliú, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, ou Uzita: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar minha opinião,
Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. O de mais idade não é que são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei minha opinião. Até então Eliú estava pensando assim: é só os mais velhos que têm a palavra da sabedoria. Mas agora eu entendi, o Espírito me revela que a sabedoria vem de Deus, e Deus pode usar o jovem também, né? De repente essa palavra deve pregar para os jovens, né? Mas o Senhor, quando trazer aqui, eu vou trazer para vocês. Então o Eliú, ele, se você for analisar bem, ele traz sim uma exortação, mas a exortação dele vem acalentando, ele vem apaziguando a coisa, ele vem preparando assim o coração do jovem para que ele pudesse então, mais para frente, após ter sido aliviado, ter ali o livramento da parte de Deus, né? E poder dizer: conhecia a Deus, eu ouvi falar, mas agora eu conheço e com ele andar. Precisou ouvir a palavra de um jovem chamado Eliú também. E é isso que o Senhor está trazendo para nós. Claro, gente, que os mais velhos, eles precisam, eu falo nós que somos os mais velhos, precisam ser ouvidos pelos mais novos, né? Os mais novos não podem de maneira nenhuma desprezar os ensinamentos, a sabedoria, o conhecimento, a experiência dos mais velhos. Até porque eu disse para vocês que nós vamos, a palavra diz que nós iríamos sonhar sonhos, né? Mas a visão não vem deles, eles têm visão, né? Então vamos trabalhar juntos. Eu já vi tanta coisa acontecendo assim com pessoas mais velhas. Uma certa feita nós vamos fazer uma vigília, pra vocês terem noção, nós vamos fazer uma vigília. E aí, nós estávamos num local fechado, e já estávamos mais velhos, os mais maduros, o grupo seleto. Aí nós fizemos assim: nós vamos comer uma comida. Quando terminar a vigília, nós vamos comer a comida. Só quando terminar, tá bom, irmãos? Amém? Todo mundo amém? Aí começamos a fazer aquela vigília e fomos orando, a hora foi passando, né? Mas não passou muito tempo, não. Acabou a energia elétrica e só tinha velhos, só tinha os mais velhos, né? Tinha um ou outro ali mais novinho, mas eram os mais velhos que estavam cabeçando. Acabou a luz elétrica, apagou tudo. A mesa estava na nossa frente, estávamos em volta da mesa, orando em volta da mesa, e a mesa ali, gente, meu pai amado, os mais velhos alvoroçaram, e começou uma briga de mão ali por cima da comida, porque ninguém estava vendo quem era quem. Gente, quando aí eu pensei: meu Deus, mas os mais velhos não eram para fazer isso, né? É um testemunho ruim para os mais novinhos, né? Os mais novinhos, eu acho que os mais novinhos ficaram procurando no escuro. Quem é que está fazendo? Deixa eu ver, se for um menino, se for uma criança, eu não vou, mas se for mais velho, eu vou fazer. Mas foi tão rápido, acho que não foi, gente, não foi 5 minutos, a mesa ficou limpa. Limparam a mesa. Então os mais velhos, às vezes, eles não têm tanta maturidade assim como se pensa que tem, né? E isso é algo que nós precisamos entender, né? E a vida, na verdade, o crescimento espiritual, ele vem assim de maneira gradativa, né? São coisas que vão acontecendo na vida da pessoa, que ela acaba com aquelas coisas aprendendo coisas boas. A vida foi essa semana que falava sobre tudo que coopera para o bem. Tocou no assunto aqui. Quem foi? Oi? O André, sim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Coopera mesmo. Se nós tivermos o nosso coração aberto para nos abrirmos e falar para o Senhor, vai colaborar para o nosso bem mesmo, todas essas coisas. Eu digo para vocês que até a morte colabora para o bem. Até a morte. Eu já vi reconciliação de família que não se falava há muitos anos em volta de um caixão, um pedindo perdão para o outro. Já vi isso acontecer.
As famílias se unem, às vezes a família não se vê, há muito tempo que não se vê, elas se unem, alguma coisa boa acontece. E a morte de Jesus nos trouxe a vida, né? A vida eterna, né? Então, a vida ela é feita de adaptações, nós precisamos adaptar as mudanças que a vida nos permite, né? Por exemplo, quando os irmãos que têm suas esposas, tiveram suas esposas, sabem muito bem, quando está namorando, é aquela primeira fase de desliga você, né? Desliga você, ninguém desliga, dá 3 horas da manhã, ninguém desliga o celular, não é isso? Então, a prova de amor do amor é feita constantemente. Então, você me ama mesmo? Então, fica naquelas coisas, né? Aquelas coisinhas boas. Não, você não me ama, você não é umas discussões tão bobas que a gente às vezes vai lidar com as coisas assim, você não acredita, você fala, meu Deus, que imaturidade, que criancice. Mas nós vivemos essa fase, nós passamos dessa fase. Até os meninos românticos, né? Passaram dessa fase, né? Eu ligo você não ligou para mim ontem. E liga toda hora, as meninas com o celular, assim, quantas vezes ele via mandando bicicleta, assim, hoje é mais caro, né? O carro não pode, né, falar, dá um jeitinho, né? Andando de bicicleta, falando com o namorado com a namorada. Nessa fase do eu amo você sim, né? Questionamento, você me ama, faça isso ou faça aquilo. Já quando se casam, gente, é uma outra coisa, é uma outra etapa na vida. Precisa adaptar a nova fase, né? Vai morar junto. É diferente, as pessoas são diferentes umas das outras. E na casa é uma coisa, agora viver dentro da minha casa é outra coisa totalmente diferente. A gente tem que amadurecer nisso. Porque alguma coisa que o cônjuge faz, às vezes não agrada a gente, né? E às vezes alguma coisa que você faz não agrada seu cônjuge. Mas você vai vivendo aquela coisa ali de lidar com casa, às vezes não tem casa, tem que comprar casa, tem que pagar aluguel, tem que comprar mobília, aquela coisa toda que alvoroça a vida daquele que era jovem e que estava vivendo aquela fase de simplesmente perguntar, você me ama mesmo? Aí chegou o momento agora, é outra coisa, coisa mais séria, mas depois é outra fase, é a fase que vem os filhos. Aí vem o filho, aquele marido ciumento que fala para a mulher, você não liga mais para mim, agora nasceu esse aí, até vira esse aí, não é isso, né? Agora nasceu esse aí, agora você também não precisa ser tanto assim, né? Agora esquece de mim, agora não passa minha roupa, agora não faz isso, agora não faz aquilo, agora só dá atenção para a criança. É assim, não é, gente? Quantos maridos que reclamam com a mulher, né? que quer mais atenção, e vai passando o tempo, e as pessoas vão amadurecendo, elas precisam amadurecer com as circunstâncias da vida, não é? Casou, aí tem filhos, e aí o filho fica adolescente. O filho, gente, quando é criança é uma delícia, como é delícia, aproveitem o Rafael, todos os que têm crianças pequenas aproveitem, porque chega uma hora que o adolescente não quer andar mais com os pais, eles andam, mas a preferência deles num determinado momento é estar com os amigos. Aí vem aquela fase de você lidar com aquilo, né? Ele está indo para a escola, com quem ele está conversando, com quem está se relacionando, e fica sondando daqui, sondando dali, dá uma olhadinha no celular, né? Ou dá uma olhadinha, tem uma namoradinha lá e tal. Ficamos ali inteirados nesse assunto a respeito dos nossos filhos que se envolvem lá fora e nós ficamos preocupados com eles. É uma outra fase. E aquela fase quando eles vão embora? Quando vai casado, já é ruim, muito ruim, né? Vai embora casado, casou, aquela mulher lá que tirou, aquela menina lá que tirou o filho, agora meu filhão, agora não tem mais meu filho, e vai perto da cama e chora. Eu já desmonto a cama. Não é verdade? Eu já desmonto a cama. A minha estratégia é essa, eu já falo para eles, vai casar, vai. Primeiro eu apresento a moço, rapaz, é assim, 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 assim. Dá para encarar? Dá, então, é isso. Eu já digo para eles, eu sou sincero, é isso, assim, 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 ó, qualidades, defeitos, está aqui, né? E já digo para eles, olha, a cama está desmontada, não tem cama mais. Inclusive esses dias, um menino meu chegou em casa, né? E não é o Lucas, Lucas Galvez. Chegou o menino em casa, todo nervoso com a mocinha, entrou dentro de casa e falou assim, pai, eu preciso falar com o senhor, vem cá, entra aqui no quarto, escuta essa. Entra aqui no quarto que nós vamos conversar. Entrou a moça, dois nervosinhos, porque os casais, eles discordam uns dos outros.
Esse negócio de dizer, não tem problema nenhum, não acontece nada. Acontece sim, claro que acontece. Os mais velhos sabem disso, que acontece. Não adianta querer esconder, dizer, não acontece, que acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Como não é para nós pecarmos, mas nós pecamos, não é assim, gente? Nós não pecamos? Então, se nós dissermos que nós não pecamos, se nós não temos pecado, nós tornamos Deus mentiroso, mas Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Aí entra os dois dentro do quarto, fecha a porta, nem minha esposa, entra nós dois aqui, nós três aqui, nós quatro, né? Nós quatro. E Jesus estava no meio. Aí o rapaz começa a falar, olha, mas é assim mesmo e tal, e começa a jogar as cartas na mesa. Falou, é assim, começa a colocar as cartas lá, dizendo, é assim que nós vamos fazer. Você vai embora para sua casa, eu vou até a minha discussão, tudo bem. Mas de repente ele fala assim, você vai para casa da sua mãe e eu volto aqui para casa do meu pai. Aí eu entrei na conversa. Ele mexeu comigo. Não combinou nada comigo. Nosso combinado não é esse. Eu deixei as coisas de menino. Eu não sou mais menino. Eu poderia abraçar e falar assim, aqui meu filho, sua cama nós armamos de novo. Coitado, ele estava esperando isso. Eu virei para ele e falei, rapaz, escuta uma coisa. Para você é muito fácil você falar para a menina, vai embora para sua casa, você querer voltar para a casa do seu pai. Você tem segurança na casa do seu pai, não tem segurança, e você não está agindo como homem. Você precisa ser homem, crescido, para assumir a sua responsabilidade. Você está falhando, está errando, se ela tem os erros, você também tem seus erros, vocês precisam se acertar, né? E ali então foi acertada a situação, ele ficou mansinho, sabe, calminho. Daqui a pouco já estava chamando a mulher de meu amor, né? Nós vamos dar uma saidinha para refrescar a cabeça, vai então, tudo bem. Pode ir, vai refrescar a cabeça. E acertou a situação. Então são etapas da vida que vai trazendo crescimento. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então as pessoas, os casais vão embora, né? Vai embora o moço e chora por cada rapaz, eu choro por cada moça. Casamento da Lídia, pedi para o Donizete, por favor, me ajuda aqui, porque está difícil aqui, né? Menina casando, né? E o ex chorando ainda, né? O ex chorava até ontem, está um incógnito aí, se por dentro, será que ele está chorando? Se está chorando, né? Ele está muito emocionado, porque gostou que ele está casando, ou então, sei lá, né? Brincadeira à parte, irmão. E ele chorando lá, dando o coração apertado. Se o Donizete, me ajudasse, meu Deus, eu sei que seria de mim. Mas casou, desmontou a cama. É uma nova vida, é uma nova etapa para nós também. E aonde que nós mostramos maturidade? Qual é a maturidade nossa nessa hora? Como que nós vamos nos comportar? Vocês estão entendendo? O que é maturidade espiritual é muito além, gente. A gente vir para a igreja, é abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a palavra, estudar a palavra, cantar louvor. É muito além disso. Maturidade espiritual é a gente tomar decisões certas nas horas certas, fazer as coisas corretas, independente do que nós estamos sofrendo. Estou passando por uma certa tribulação aqui, como é que eu vou fazer? Como que eu vou me safar disso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então vai cooperar para o meu bem. Vou vencer, vou sair crescido disso, né? Eu sei que já fui longe aqui, mas a questão é deixar passado para trás. O que esperar então dos mais maduros sempre, gente? Esperar dos mais maduros que eles consigam tomar suas decisões sempre, né? Porque alguns são tão imaturos que não sabem nem tomar decisão, fica naquela onda de vou, não vou, faz, não faz, né? Atendi uma vez uma moça, e isso é importante. O maduro ele toma decisão, às vezes ele até erra, mas ele toma decisão, né? Fica muito em cima do muro, ele toma decisão. Uma vez, glória, é meu, glória. Semana passada foi botar no seu bolso, né? Você esqueceu. Eu atendi uma moça, senhora já, está com problema de ordem conjugal. Então, o senhor tem jeito de o senhor conversar comigo? Tem sim, senta aí, minha filha, vamos conversar, vamos bater um papo. Aí ela começa a falar para mim a respeito da situação, e ela fala assim, porque fulano não faz um carinho para mim, né?
mais, parece que não gosta mais de mim, aquele negócio ainda, aquela fase de criança ali, você gosta de mim, desliga você, sabe? Uma pessoa já bem mais velha, né? Aí não liga mais pra mim, não faz declaração, não fala, nossa, tá gelado, tá frio comigo e tal. Mas e daí, vamos tratar isso? Não, mas já resolveu esse assunto. Mas já resolveu, então, glória a Deus, resolveu, então tá bom. Não, mas agora é o seguinte, é que eu peguei ele conversando no zap com outra mulher. Opa, peraí, mas tá errado isso aí. Então, não, mas nós acertamos. Nós brigamos, quebrou um pau, ficou um tempo fora. Ficou um tempo fora, eu não quis que ele ficasse perto, mas nós acertamos, pediu perdão, voltou cá, acertamos tudo. Então tá beleza, e a hora passando, porque a hora passa, ninguém se percebe, né? E a hora passando, aí daqui a pouco ela falou assim, não tá tudo bem não, porque agora ele arrumou uma outra mesmo, já faz um tempo que tá fora e já pediu divórcio. Foi esses dias aqui, pediu divórcio, não quer mais voltar. E agora o que eu faço? Aí não tem jeito de fazer mais nada, porque não procurou antes, não conversou antes, não acertou antes, né? Então, gente, a gente tem que aprender a tomar decisão, sabe? O que nós vamos fazer? O maduro toma decisão, ele toma decisão em todo sentido. O que precisa ser feito, ele faz, porque o Senhor ele está sempre conosco, né, para nos dar a direção naquilo que nós precisamos, naquilo que nós precisamos acertar. Então, o segundo sinal, eu só vou falar dois sinais aqui para os irmãos. O primeiro sinal, tomar decisão na hora certa, tomar decisão, fazer o que tem que se fazer. O segundo sinal é a respeito de realizar aquilo que iniciou. Capítulo 14 de Lucas fala bem disso, né? Ele começa a edificar uma torre e não conclui a torre, passa vergonha. Não. Começou a fazer alguma coisa, faça, meu Deus, conclua, vai até o fim, porque isso também é sinal de maturidade. Claro que algumas coisas poderão acontecer, possam interromper o trabalho, mas não deixar que isso se crie hábito, né? Isso vire um hábito na nossa vida. Terceiro sinal de maturidade, para encerrar com vocês, é o seguinte: sinal de intolerância, né? E de intolerância com as pessoas. Tem gente que não inicia, tem gente que inicia, para, e tem quem inicia, faz muito bem feito. Tudo na vida, tudo. Mas às vezes se tornam intolerantes. E os mais velhos são intolerantes. Se os mais velhos não tomar cuidado, eles se tornam intolerantes. Porque uma das coisas mais terríveis, gente, é não fazer. Mas eu acho que o pior ainda é fazer. É fazer e exigir que o outro faça. Para fechar, Romanos 14 diz assim: olha, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Um faz distinção de dia, outros julgam iguais todos os dias, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente.